visitar os centros urbanos das grandes cidades brasileiras, que passam por processos de esvaziamento e degradação. Esse é o objetivo do Projeto Cultural para a Reabilitação de Áreas Centrais, em construção pelo Porto Digital com apoio do BNDES, tendo como base um piloto, a ser aplicado em território da área central da cidade do Recife e que poderá ser replicado em outras cidades brasileiras. E neste episódio desta série sobre o projeto cultural, vamos conversar com a doutora em Arquitetura e Urbanismo, Amélia Reinaldo, que vai trazer a experiência no desenvolvimento da ação 2 do projeto, que trata da análise de estudos de casos, de onde possam ser extraídas as melhores práticas dentro da temática da reabilitação urbana. O Centro do Recife necessita de uma ação de planejamento e mais ainda que a experiência que se possa viabilizar, ou seja, planejar ou projetar para o Centro do Recife, ela possa de fato ser replicada em outras cidades brasileiras. Tardamos muito até a pensar que a gente possa ter uma ação planejada, articulada, sistêmica para a recuperação dos centros das cidades brasileiras. E experimentá-la no Recife, com toda a bagagem que o Recife tem de planejamento, de intervenção ao longo dos tempos, eu acho que parece extremamente enriquecedor. O seminário foi de extrema relevância, porque trouxe já um conjunto de cidades, uma aportação importante sobre como em cada uma dessas cidades se procedeu à intervenção no centro, quais as características que aquele centro tinha anteriormente a uma ação planejada, como é que ocorreu essa ação planejada e os resultados dessa ação planejada, como eles são percebidos, à luz da população, à luz do planejamento. Na ação 2 a partir do que foi discutido, apresentado no seminário, desta feita acrescidas mais algumas cidades ou até mesmo substituídas algumas cidades, temos então um aprofundamento, ou seja, como é que mergulhar nos diversos itens que compõem uma ação como essa, como é que foi a gestão de uma ação que já aconteceu ou de uma ação que está em curso, como é que a iniciativa partiu de quem, como é que o poder político lidera uma intervenção como essa, como é que a iniciativa privada participa, como é que a população interage com o processo de planejamento, como é que ela é ouvida, como ela é escutada, quais são os desejos da população que são contemplados e como é que eles são contemplados, e como é que a obra se realiza, como é que o projeto se realiza, o plano, as etapas, o financiamento. Então, esse é o mergulho que nós pretendemos, planejamos na ação 2. Determinada cidade ou determinado centro teve uma ação planejada, de intervenção, Depois, como é que isso se viabilizou ou não, até não se viabilizou? Quais são os fatores de êxito? Quais são os fatores de não êxito? Como é que isso se processa nos dias atuais? Como é que isso se incorpora ao planejamento da cidade? Como é que isso poderia se dar na cidade brasileira? Como é que a cidade do Recife poderia estudar algo similar? Que metodologias, que contextos são similares ou obviamente que nada de uma transposição, sabemos perfeitamente que não há essa possibilidade de uma transposição, não é isso que se pretende, mas como que isso poderia ter um efeito similar ou próximo, e até mesmo o que é que nós já conseguimos realizar na cidade do Recife, e como é que isso pode se enriquecer com toda essa contribuição que um olhar mais aprofundado, em alguns casos, possam trazer ao projeto para o Recife e, na sequência, para as cidades brasileiras. No caso brasileiro, o planejamento ele perdeu muita força. Os escritórios de planejamento público, estou falando do planejamento público, Então, os escritórios de técnicos de planejamento, eles minguaram, eles perderam o papel que eles tiveram no passado, por exemplo. Algo que não acontece em várias cidades que nós estamos estudando. O planejamento é uma peça que ele tem uma autonomia e uma continuidade que não se atrela, essa continuidade ela não se atrela a uma administração municipal, ou seja, ao governo de um período. Ela é da cidade, ela é do cidadão. Começamos sempre pelo poder público. A grande liderança da intervenção na cidade existente, ela parte da iniciativa pública.
Tá? Então, é uma fonte relevante, né? A partir dessa observação, você tem, então, autores que já escreveram sobre aquele objeto. Fatos sequenciados, registrados, né, em seminários, em eventos diversos que possam trazer as informações sobre essa intervenção. Pessoas que trabalharam nessas intervenções, pessoas que atuaram nessa intervenção, entrevistas. Então, a entrevista tem uma riqueza, porque traz muito perto o autor, né? A pessoa que liderou determinada ação, determinado pensamento junto com o poder público e também junto com a sociedade civil. A partir das informações, vamos dizer, do alcance dessas informações, então nós vamos estruturando por blocos, né? Então tem o bloco da gestão, o bloco do modelo físico, o modelo econômico, o modelo da participação. Esse é um ponto extremamente importante, né? Aquele que versa sobre como a população participou e continua participando. E nós vamos então abrindo uma teia de informações, captando essas informações e trazendo, né, dentro de um elenco, né, de um roteiro, para que a gente possa perceber aquilo que nós estávamos buscando, que era conhecer como é que aquela intervenção foi planejada, como é que ela se implementou, quais os resultados obtidos e como se deu a participação pública, privada e da sociedade de um modo geral. Nós temos uma equipe local e uma equipe internacional, né? Nós temos a participação do professor Joaquim Sabaté, que é um professor da Universidade Politécnica da Catalunha, né? Que tem uma enorme performance em relação à discussão da cidade europeia. Nós temos 2 assistentes, né? 3 estudantes voluntários, estudantes de arquitetura da Universidade Católica de Pernambuco. Queríamos iniciar por 2 cidades, Quito, que já havia sido apresentada no seminário, e Bolonha. Bolonha é um caso ímpar, né? Um caso assim extremamente relevante, porque foi uma das primeiras cidades a trabalhar essa coisa da intervenção da cidade existente, de uma forma, inclusive, com muito olhar para a habitação, né? Então isso nos interessa bastante. A segunda questão que nos chama a atenção é o controle, a coordenação do poder público e como o poder público, então, determina e orienta a participação privada, como a participação da sociedade se dá em todo o processo. Quais são as dificuldades que talvez o centro de algumas cidades latino-americanas tem em ter a habitação, né, como protagonista do espaço? Quito, certamente esses recursos vieram do poder público, né, foram recursos públicos importantes, relevantes, mas também de países amigos, como eles chamam, né? Ou seja, Quito é uma joia. Né, Quito tem uma preciosidade, né, na sua formação, no seu traçado, das quadras, né, retangulares e de um entorno natural também bastante rico. Então, países amigos contribuíram com recursos. A Espanha teve uma participação mais técnica até do que financeira, diríamos assim, de oferta de recursos financeiros, e também o empréstimo do BID, que alavancou uma série de ações, de projetos, né, melhoria do espaço público, da mobilidade, a questão dos equipamentos públicos, equipamentos de saúde, de educação, além dos equipamentos culturais. Então, sim, é muito comum, né, que haja a participação de um mix de investimentos, né, sem dúvida, capitaneados pelo poder público, né, e que haverá sempre, espera-se que sim, no caso de Quito isso está bem evidente, um percentual dos recursos públicos dotados vinculados à intervenção no centro histórico de Quito. A ideia de intervir no centro urbano, no centro histórico, de um modo geral, diríamos assim, ela está muito amparada, muito ancorada no pensamento urbanístico europeu. Seguramente há uma transposição para a América Latina, né? Então a Europa tem um interesse
muito grande no sentido de que as suas cidades elas têm os seus centros históricos recuperados, né? Isso vem desde a década de 70, a partir de Bolonha e mais especificamente por uma decisão, né, do Conselho Europeu, e aí há também a necessidade, isso é um imperativo de troca de conhecimento. Quando a gente diz a Espanha contribuiu com a recuperação do Centro Histórico de Quito, nós estamos dizendo que a experiência de recuperação do Centro Histórico de Quito alimentou bastante a possibilidade e o conhecimento da Espanha em recuperação de centros urbanos. Tá? Então essa troca é de fundamental importância, né? O que os outros estão fazendo, como estão fazendo, para que a gente possa então aperfeiçoar e ter da melhor forma possível as nossas práticas e os nossos procedimentos.